A gente teve um boom automobilístico nas últimas décadas, isso pode ter significado, e também um boom de motocicletas, isso pode ter significado para algumas pessoas uma ideia de emancipação, de repente conseguir parar de usar o transporte coletivo e utilizar uma moto ou um carro, e de fato pode ser uma emancipação para algumas pessoas. Mas isso não funciona na esfera coletiva, né? O espaço que 2 carros transportam, em geral, ali 3 ou 4 pessoas, um ônibus transporta 50, 60 pessoas. Então isso não funciona como eficiência de mobilidade urbana e gera muitas crises urbanas, gera um alto índice de acidentes, a gente vem crescendo ano a ano o número de mortes em acidentes de trânsito. A gente tem anos que a gente tem mais mortes em acidentes de trânsito no Brasil do que mortes por armas de fogo. Nós não somos exatamente um país pacífico no quesito de arma de fogo. Então é uma epidemia urbana mesmo, que o automóvel, esse boom de automóveis gera, né? Poluição do ar, morrem em São Paulo 4.000 pessoas por ano, 5.000 pessoas por ano por poluição do ar. Poluição do ar mata mais do que cigarro, do que dengue, do que AIDS. E 90% dessa poluição do ar nas cidades é gerada por esse modelo de mobilidade que é ineficiente, né? Que ele transporta pouca gente, polui muito por passageiro transportado. Isso vem também num ciclo de muito investimento do governo nisso, desde investimento de exonerações, de impostos, investimento rodoviarista, de estacionamento gratuito, etc. E vem, por outro lado, em um encarecimento acima da inflação, acima do que deveria, do transporte coletivo e uma precarização do transporte coletivo. Então a gente conhece as máfias do transporte no Brasil, aqui no Rio de Janeiro algumas são muito conhecidas, e são essas máfias que dominam o transporte urbano e que fizeram com que nas últimas décadas as tarifas crescessem muito acima da inflação ano a ano. Então quando o pessoal falava em 2013 que não era por 20 centavos, tinha uma razão muito grande ali, porque de fato as tarifas estavam acima da inflação, e essa tarifa acima da inflação, essa tarifa crescendo muito, ela expulsa o usuário do ônibus e leva o usuário para o carro. A gente teve uma mudança muito grande, né, de 2013 para cá, inclusive, com o Uber no Brasil. A gente não tinha Uber antes, a gente não tinha esse transporte. Ele significou mais uma fuga. Se a motocicleta é a fuga para o jovem de periferia, se o carro é a fuga para a classe média, o Uber significou mais uma fuga. Pô, agora eu não tenho mais que esperar o ônibus aqui, que custa R$4, vou pegar um Uber por R$10 para chegar ali. Né, assim, a partir de um modo de operar que muitas vezes precariza para quem está dirigindo, e tem todas as polêmicas aí, né? Um aplicativo que em muitos lugares não paga imposto, mas principalmente um aplicativo que tem seus dados fechados. E a tecnologia, a regulação que a gente precisa para esses aplicativos é para que a tecnologia nos ofereça subsídios para a gente planejar a mobilidade urbana, como municípios, como sociedade, como estados. Porque se você tem um mapa em tempo real das viagens feitas em Uber, em 99, em todos os aplicativos de transporte individual, seja por táxi, seja por carro que não tem placa de táxi, você tem um mapa do deslocamento na cidade em tempo real, todos os dias, acontecendo, você percebendo como que ele funciona. Isso é fundamental para que o gestor público possa, inclusive, aprimorar as políticas públicas de mobilidade urbana. Então esse é um passo importante a ser dado na relação com essas empresas, que é de dados abertos. Os dados abertos dos aplicativos de transporte urbano, eles são importantíssimos, inclusive para que se possa entender o impacto deles. Porque pode ser que o Uber esteja tirando o usuário do transporte coletivo. Pode ser que o Uber esteja tirando o usuário do carro individual. São 2 impactos urbanos em externalidades completamente diferentes, né? Então, assim, os dados abertos é um passo importante nesse debate de tecnologia que chega nas cidades hoje. Hoje, como que as prefeituras fazem a pesquisa para definir os itinerários de ônibus? Uma pesquisa que se chama Pesquisa Origem Destino, feita a cada 10 anos, com equipes gigantescas visitando as casas, num processo arcaico. Daqui a 10 anos faz outra, você não sabe mais as demandas, quem precisa ir aonde e tal. Se você puder trabalhar os dados da Waze e dos aplicativos de transporte individual, você tem rapidamente uma pesquisa origem-destino instantânea que se atualiza e que você pode informar e trazer muito mais eficiência para o transporte coletivo. Porque para baixar a tarifa também é importante ter eficiência, no sentido de passar nos trajetos que funcionam melhor, nos horários que funcionam melhor, atender melhor ao público, etc., para que você possa ter uma boa relação e atrair o usuário para o transporte coletivo, que é o mais eficiente do ponto de vista da cidade. Pode ser melhor para você pegar um Uber
porque vai te custar R$10, mas você vai chegar rápido em vez de pagar R$4 no ônibus. Pode ser melhor para você comprar uma moto, e se você não tiver nenhum acidente, você vai chegar todo dia no seu trabalho, na sua casa, muito mais rápido do que se você pegasse o ônibus. Mas pensando como coletividade, a gente tem que trazer um conceito que é de externalidades. Qual que é a externalidade, qual que é o impacto coletivo que você gera andando de ônibus, ou de metrô, em nível de poluição, que é muito mais baixo, em nível de acidentes que isso gera, que é muito mais baixo, ruído, ocupação de espaço urbano, e qual é a externalidade que você gera andando de moto, que a sua saúde está em risco, você polui muito mais o ambiente por passageiro transportado, andando de carro, que você ocupa muito mais espaço urbano, gera muito mais acidentes. Então esse debate da externalidade, ele precisa chegar, para que a gente possa tomar decisões, cada um tomar a sua, mas que o poder público possa tomar essa decisão da mobilidade como um todo, e aí as empresas que usam tecnologia hoje, elas têm que abrir os dados para a gente poder mensurar essas externalidades. A gente tem que entender o impacto dessas empresas em matéria, não só do benefício individual para quem usa, mas da externalidade, que pode ser positiva ou negativa, mas o impacto na sociedade.